Olá, magrelos e magrelas! Estou aqui no Papo com Beloca, finalmente, depois de tanto tempo. Tá todo mundo me cobrando mais um Papo com Beloca. O primeiro que eu fiz foi sobre corpo, fiz lá no verão. Hoje, como vocês podem ver, eu estou de moletom, então já está no inverno e eu fiquei enrolando e demorou, mas chegou a hora. Hoje o Papo com Beloca vai ser sobre compulsão alimentar, que é um assunto que eu adoro falar, porque a compulsão alimentar me acompanhou praticamente a minha vida inteira. Ó, gente, vou mostrar pra vocês o meu progresso físico. Aqui sou eu bem pequenininho, devo ter nem um ano, começando a andar. Olha só que magrinha, bebezinho bem magrinho. E aí, eu nem era uma pessoa tão apegada à comida assim. Tem até uma foto aqui muito maravilhosa com a minha prima Joana, uma série de fotos, onde Joana tenta de todas as maneiras enfiar a comida na minha boca. Vocês podem ver que, tipo, eu não curti. Ou seja, esse era o ponto onde eu deveria ter aprendido a me relacionar com comida. Já é nessa fase que o negócio começa a engrossar. Já vê logo pelas bochechas, quer ver? Olha só essa bochecha aqui. Essa bochecha você já começa, né, a reconhecer o bochechão. Mas ainda tá magrinho, já tá bem saudável. Aqui já dá pra ver as pancinhas da barriga. Eu tenho uma recordação. Imagina, eu tinha 9 anos que eu fui visitar uma tia minha que se mudou pra França. E eu pedi um cachorro quente, o cachorro quente veio. Eu tinha 9 anos, gente. Eu me lembro disso aqui melhor do que qualquer outra coisa na minha vida, na minha infância. Esse cachorro quente, que era tipo desse tamanho, aqui eu já tinha comido metade. E aquilo ali foi uma coisa que me fez muito bem. Então, assim, aqui a minha cabeça, minha relação de comida e cabeça já estava toda cagada. E eu consegui curar a compulsão alimentar. E isso, pra mim, foi, acredito que, a maior conquista da minha vida. Não foi emagrecer, não foi fazer magrela, não foi casar, não foi nada. Foi conseguir curar a compulsão alimentar. Porque mesmo que a gente volte a engordar, mesmo que a gente volte, às vezes, a deixar pra lá a vida low carb, ou seja o que for, a compulsão alimentar é algo que te impede de ser feliz. É uma doença séria. Antes de mais nada, eu vou dizer que eu, 1, não sou médica, 2, não sou nutricionista, logo, eu não tô aqui pra passar uma cartilha de como você deve tratar a sua compulsão alimentar. Eu vou falar da minha experiência, que, né, quem sabe pode ser parecida com a sua e servir de inspiração pra você. Eu tenho certeza absoluta que a minha compulsão alimentar, ela veio a partir de uma questão emocional. E talvez esse tenha sido o grande erro na tentativa de curá-la. Porque apesar dela ter se iniciado de forma emocional, eu não consegui curar a minha compulsão indo ao psiquiatra, indo ao psicólogo, que era sempre a recomendação dos meus nutricionistas quando eu abria que eu tinha compulsão. Eu vou então começar a explicar mais ou menos como a minha compulsão alimentar começou, como ela piorou e como eu curei. Quando eu era bem criança, eu ia muito aos fins de semana pra casa da minha avó. E eu ia muito feliz, claro, quem não gosta de ir pra casa da avó. Acontece que, de alguma forma, emocionalmente, pra mim era muito difícil me separar dos meus pais. E eu jamais, nunca me senti pouco amada por eles. Mas, sem dúvida nenhuma, o fato deles sempre me deixarem aos fins de semana lá, porque eles queriam sair, porque assim, os anos 80 era um pouco diferente, né? As pessoas viajavam muito, meu pai cantava fora do Brasil, minha mãe acompanhava. Então eu tinha muitos momentos em que eu ficava sozinha, com muita saudade dos meus pais, e acabava na casa da minha avó. E a minha avó cozinha muito. Ela tá com 93 anos agora, e ela sempre me entupiu de comida. Eu era um bebê e uma criança magra. Aos poucos, eu comecei a associar esse vazio que eu sentia emocionalmente, da saudade que eu sentia dos meus pais, com a comida que eu estava comendo na casa da minha avó. E como é que eu tenho certeza disso? Eu tenho certeza disso porque a minha compulsão alimentar, ela sempre foi associada à comida infantil. Então era sempre cachorro quente, era sempre pizza, sempre batata frita, danete, sorvete que bom, de floco. Coisas assim, bolo, coisas que claramente estão ligadas à alimentação infantil, coisas que eu comia na casa da minha avó. Então foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei a comer meus sentimentos
você provavelmente faz o mesmo, né? A gente fica deprimido, a gente come, a gente fica feliz, a gente come, e assim sucessivamente. Eu fui uma criança gordinha por causa disso. Eu, até esse momento que eu comecei a engordar, eu comer sem parar sorvete, batata frita, etc., não era um problema, porque eu era magra. E a partir do momento que eu comecei a engordar, quando eu tinha uns 5, 6 anos, eu comecei já nessa idade a ir a médicos para tentar emagrecer. Porque eu sempre fui um pouquinho acima do peso, mais ou menos uns 10 quilos acima do que eu deveria ser. E não era obesa, eu era gordinha, né? Pra criança não são 10 quilos, sei lá, 4 quilos, né? Mas enfim, no período de adolescência e da minha época onde eu era adulta jovem, até os 20 anos, eu sempre fui um pouco acima do peso, sempre fui cheinha, sempre fui gordinha. E com isso, a compulsão alimentar foi se agravando. Por quê? Começa pai, mãe, médico a dizer, não pode comer batata frita, não pode comer sorvete, vai pro colégio, não pode comer cachorro quente na hora do lanche, não pode comer isso, não pode comer aquilo. E aí, o que você faz? Você começa a comer escondido, né? É o caminho que nós todos fazemos, né? Tamo junto. Eu me lembro que eu ia pra casa de uma grande amiga minha, Elisa, estudar, quando eu tinha uns 10, 12 anos. E a gente pegava a nossa mesada e a gente ia no posto de gasolina e a gente comprava o posto de gasolina inteiro. Chocolate, sorvete, calda de chocolate, tudo. E a gente se enfiava no quarto dela e ficava comendo aquilo assim, sem parar o tempo inteiro. Graças, é claro, aos hormônios e a toda a atividade que um adolescente, um jovem adulto e uma criança tem, eu não cheguei à obesidade. Mas uma vez que eu virei adulta, esse tipo de hábito me levou à obesidade. Somado ao quê? A tentativa extrema do emagrecimento, que é o quê? Remédio. Comecei a tomar remédio. Quando eu tinha uns 22 anos, falei, chega, não quero mais ser cheinha. Não quero pesar 85 quilos, quero pesar 60. Como é que eu vou fazer isso? Anfetamina, anfepramona, subtramina. Eu tô falando comigo mesmo, mas eu sei que eu tô falando com você, que eu sei que você fez exatamente a mesma coisa do que eu. E isso, durante um tempo, funciona, porque você perde o tesão pela comida, você perde aquele desejo. Você acha que você tá curado da compulsão. Você passa pela coxinha ali da esquina e fala, coxinha, eu tô nem aí pra ela, superei a coxinha. Meu negócio é comer uma folha de alface que eu estou satisfeita. Não está. O remédio te induz a acreditar que você tá, isso altera completamente sua relação com o apetite e durante um período você fica curado. Esse foi o período, quando eu tinha uns 23, 24 anos, que eu tomei muito remédio para emagrecer e que eu realmente fiquei muito magra. E durante muito tempo, durante quase um ano, eu acreditei realmente que eu estava curada da compulsão. Só que um belo dia, esses remédios começaram não só a não fazer mais efeito, né? Porque ele é como uma droga, uma cocaína. Então você vai tomando, o efeito vai passando. E aí eu comecei o quê? Tomar mais remédio. E isso afetou meu coração. Eu me lembro que um belo dia eu tava em casa e eu comecei a sentir uma arritmia cardíaca muito louca. E eu falei, cara, eu acho que eu vou morrer, esse remédio tá me deixando muito louco, eu tô tremendo, E aí o que eu fiz? Parei sem falar com ninguém, sem falar com médico, sem falar com nutricionista, sem falar com psicólogo. Eu simplesmente parei. E isso foi a pior coisa que eu fiz. Foi ainda pior do que tomar o remédio. Porque veio o efeito rebote. E foi aí que eu realmente cheguei à obesidade. Porque dos 60 quilos, eu fui aos 108 quilos em coisa de 5 meses. E aí a compulsão alimentar ficou pesada. Eu não conseguia levantar para ir trabalhar. Eu acordava todos os dias de manhã, certa de que eu ia começar uma dieta, e no meio da tarde eu já estava atacando uma pizza inteira. Pedia 8, 9 sanduíches do McDonald's, uma coisa assim, muito louca. Eu engordei muito rápido, uma média de, sei lá, de 10 quilos por mês. E foi uma coisa muito traumatizante. E uma vez que eu cheguei nesses 108 quilos, que virou meu peso platô, sei lá por quê, porque eu continuei comendo muito, mas acho que foi quando meu corpo se adaptou. Isso foi lá para 2006. Foi que começou a minha busca para tentar curar aquilo que estava acontecendo. Foi a primeira vez na minha vida que eu reconheci que eu tinha uma doença. Isso foi em 2006, hein, gente? Quase 10 anos antes de eu emagrecer. Então, o que eu resolvi fazer? Fui a um psicólogo. Abri pra minha família o que eu estava passando. Porque eu morava em São Paulo, então minha mãe,
Isso é uma coisa louca. Minha mãe, se estivesse aqui do meu lado, ela ia falar como ela ficou chocada. Ela não me via, sei lá, 2, 3 meses. Eu tava magra, normal. E aí eu fui pro Rio, já tava gorda. Minha mãe olhou pra mim e falou, cara, que estranho, Isabel tá muito inchada, muito, muito gorda. Porque foi realmente muito rápido. E eu percebi então que eu tinha um problema sério, fui procurar ajuda. E fui para um psicólogo. Esse psicólogo me encaminhou para um psiquiatra muito bom, Dr. Taki. Nem sei se ele ainda está vivo, mas é um psiquiatra que é especializado em compulsão alimentar. E aí começou a minha relação com outros tipos de remédio, que eram os antidepressivos, né? O psiquiatra, normalmente, ele trata a compulsão alimentar com algum tipo de antidepressivo. No meu caso, foi a fluoxetina, esqueci até o nome, o famoso Prozac. E eu tomei uma dose muito alta de Prozac, que realmente tira um pouco a fome. Tomei anticompulsivante, Amato, quem é médico vai saber do que eu tô falando. Tem os tratamentos padrões para compulsão alimentar medicamentosos, que eu tomei muito tempo, associado à dieta. E essa dieta, porque eu ainda não sabia que existia low carb, eu acho que foi o que me impediu realmente de ter um bom resultado nesses 10 anos em que eu fui tentando tratamento psicológico, psiquiátrico, medicamentoso para minha compulsão. Por quê? Porque o comer um pouco de tudo, no caso, não funcionava para mim. Tá? Aí a gente já começa a chegar no como é que eu consegui curar a minha compulsão. Durante muito tempo, durante 10 anos, eu aprendi com os psicólogos. E eu não estou falando que eles estão errados, tá? Acompanhamento nutricional e médico sério. Eu tô falando pro meu caso. Mesmo sabendo que tinha desencadeado a minha compulsão por uma questão emocional, nessa altura do campeonato já existia uma questão física, né? Que era uma síndrome metabólica. E as pessoas não pensam em síndrome metabólica necessariamente quando elas falam em compulsão alimentar. Aí elas dizem pra você, olha, vai ao psicólogo 3 vezes na semana descobrir por que você come seus sentimentos e vai no, sei lá, vigilante do peso ou no nutricionista que vai de manhã te dar um pão francês, tu vai começar a anotar, esse é o clássico. Começa a anotar tudo que você come, começa a fazer as escolhas certas. Então aí um pão francês no café da manhã com requeijão light. Aí o café da manhã, uma salada de fruta. Aí no almoço, uma concha de arroz, uma concha de feijão, salada e carne. No lanche, tá 3 creme crackers com geleia diet. Vocês estão rindo da minha cara, né? Vocês passaram por a mesma coisa. Jantar, pão árabe com um pão árabe pequeno com ovo, né? Gente, não dá. Quando você tem uma relação com o açúcar, né? Que ele é uma droga, que ele te dá tesão, que ele te acalenta, que ele te acolhe. Não dá. Eu vou trazer um símbolo aqui do que eu chamo de gatilho saudável da compulsão alimentar. Olha, nada contra a marca Jasmine, tá? Adoro. Mas assim, granola. Granola. Gabriel, por favor. Ah, só um detalhe, tá? A gente não tá falando da granola da magrela, não, que é de oleaginosas e sem açúcar. Tô falando da granolinha que o seu médico mandou você comer, seu nutricionista, com iogurte light, tá? Isso aqui é um excelente exemplo da maldade que os médicos, sem querer, estavam fazendo com a gente nos últimos anos, nos últimos 30 anos, tentando ajudar a gente a superar a compulsão alimentar. Como é que uma pessoa que, quando come açúcar, tem uma reação de prazer imediata no cérebro, pode comer uma colher de sopa de flocos de aveia, sem glúten, açúcar mascavo, melado de cana, para depois começar os ingredientes ditos saudáveis com baixo índice glicêmico, castanha do Pará, flocos de arroz, meu Deus, e óleos, vegetal, milho, girassol, etc. Aí nibs de cacau, amêndoa, cacau em pó e aroma. Aroma. Do que? Não sei, mas aroma. Enfim, isso aqui é dito saudável, uma alimentação equilibrada que os médicos, vários deles, tentaram me passar, aliados a questões médicas, né, a antidepressivos, para
tentar chegar aí no equilíbrio e curar a compulsão alimentar. Não consegui, né? Foram 10 anos até chegar na raiz do problema, né? Do problema que tem a questão emocional, que foi o gatilho, mas que não foi o resultado. E é o açúcar, gente. O açúcar é que faz você ter compulsão alimentar. Não é o fato de você não saber lidar com a frustração do trabalho, com a perda de um namoro, de alguém que você ama, com a frustração, com a alegria. Não é, é o açúcar. Escuta o que eu tô te dizendo. Você quer curar a sua compulsão? E aí, assim, como eu falei no começo que eu não queria aconselhar ninguém, mas aí eu tô falando de mim. Assim, pra curar a minha compulsão, eu tive que parar de comer açúcar. Eu tive que parar de comer carboidrato. Durante um tempo. Foi muito difícil. Assim, eu descobri por acaso. Porque eu comecei a desenvolver doenças autoimunes, né? Eu já falei sobre isso em algum ponto. Não sei nem se aqui no canal, mas já falei por aí. Eu tenho artrite reumatoide e psoríase. E tava muito, muito desesperada, porque as dores estavam muito fortes, porque meu pé tava muito machucado, a minha psoríase é palmo plantar. E aí eu descobri o livro Barriga de Trigo, que eu falo sempre por aí. E nesse livro tinha uma lista de alimentos que podia comer e que não podia comer para a doença autoimune. E aí eu falei, cara, eu vou fazer essa droga aqui, porque eu tô com muita dor. E sem querendo, eu percebi que a minha compulsão alimentar passou. Sei lá, no 5º dia de dieta, né, que era uma dieta que cortava, vou até deixar aqui o link do livro, vou deixar também uma entrevista que eu dei falando sobre esse livro e que tem o que se come e o que se não come. Sem querer, o que não come? Não come arroz, não come batata, não come farinha de trigo, não come aveia, não come nenhum tipo de açúcar, não come nenhum melado, nenhum mel, não come vários tipos de fruta, não come um monte de coisa que eleva o seu índice glicêmico e que induz a sua insulina muito rápido. E nem consome glúten, né? E ali, sem saber, eu tava fazendo uma low carb, e ali, sem saber, eu tava curando a minha compulsão. Porque, gente, eu vou dizer pra vocês, hoje tem 4 anos, tá? Que eu cheguei no meu peso ideal. Desse meu peso ideal, que eu cheguei aos 68 quilos, que é o meu peso dos sonhos, hoje eu tô com 75. Então, assim, eu ganhei 7 quilos nesse processo, né? Eu dei uma inchadinha de novo e adoraria chegar aos 68, mas eu tomo cortisona por causa da artrite. Tenho certeza que quando eu parar de tomar cortisona eu vou conseguir voltar no meu peso. Mas eu voltei a comer açúcar eventualmente. Eu como açúcar aos fins de semana, eu como uma pizza, eu de vez em quando tomo até uma Coca-Cola. Mas eu consegui curar o ciclo emocional do açúcar porque eu tirei ele da minha vida. Você tem que imaginar que o açúcar é que nem aquele seu namorado escroto, babaca, que faz bullying com você, sabe? Que diz que te ama, mas diz que você é maluca. Açúcar é exatamente isso. Ai, brigadeiro, você me ama. Daqui a pouco você se olha no espelho, cara, eu tô maluca de comer esse brigadeiro? Então, uma relação dúbia, uma relação ruim. Eu não posso ficar aconselhando vocês a fazerem a mesma coisa que eu fiz, mas eu posso dizer pra vocês de repente testarem, tá? O que eu senti foi rápido. Foram 4 dias que eu fiquei sem consumir nenhum tipo de açúcar, né, fazendo uma dieta mais proteica, e foi através dessa dieta proteica que eu consegui me livrar do tesão pelo açúcar, tá? Meu corpo limpou o que já tinha em mim, porque o que estava acontecendo antes? Isso é importante para você entender. Porque você fala, mas eu já tentei fazer dieta low carb 1000 vezes e não adianta nada. Aí eu vou lá e tenho um efeito rebote como açúcar sem parar. Bom, entra um pouco de força de vontade, né, gente? Força de vontade é super importante. Mas mais do que força de vontade, é você entender o que está acontecendo no seu corpo. É você ter 2 vozes. Você tem a sua voz física e a sua voz emocional. E o que é isso? É o seguinte. Comecei minha dieta. No primeiro dia, eu ainda tenho muita coisa dentro de mim de açúcar. Porque na noite anterior eu comi pizza, porque eu me despedi, né? A gente se despede das coisas. Vou comer pizza, vou comer brigadeiro, vou comer pão de queijo, vou comer isso, vou comer aquilo. Todas as coisas que você ama, porque aquele é o último dia na Terra que você vai comer carboidrato, tá? Então vamos lá. Fez. Você acordou no dia seguinte, mesmo que você passe o dia só comendo proteína, de qualquer maneira, você ainda tem muito açúcar no seu corpo. Então, o seu corpo vai ficar pedindo mais. Ele vai usar aquele açúcar todo, vai usando. Toda a proteína que você ingerir não vai adiantar de nada,
porque o seu corpo precisa de energia rápida. Então, quando isso começar a passar, ele vai começar a mandar umas mensagens pro seu cérebro. Cara, você precisa comer uma batata frita. Não dá pra ficar sem. Essa dieta que você tá fazendo é um absurdo, está errado, não é certo. Quando você tiver com esse pensamento na cabeça, saiba que não é você que está pensando isso. É o seu cérebro viciado em açúcar que está manipulando você. Pode parecer maluquice, mas é verdade. São duas consciências, tá? Tem a sua consciência da sua vontade, do que você quer fazer, do bem que você quer fazer pra você, e uma consciência cerebral da necessidade fisiológica do açúcar. Ela você tem que combater. Você tem que identificar essa necessidade e bloquear. E pensar, cara, daqui a 2 dias essa necessidade vai embora. E aí você vai seguir. O segundo dia vai ser ainda pior. O terceiro dia, pior. Mas quando chegar o 4º dia, vai abrir uma cortina, vai fazer assim, que nem na Branca de Neve, não, Bela Adormecida ou Cinderela, uma porra dessas que ela abre a janela e vê os passarinhos cantando e tá tudo verde, lindo. É o que vai acontecer quando o seu corpo reconhecer açúcar na sua gordura, né? Ele reconhecer que a gordura do seu corpo vira energia. Então ele vai se saciar, seu cérebro vai se saciar, vai todo mundo ficar feliz, você vai começar a queimar gordura e você vai mandar o carboidrato da Ana Maria, do McDonald's, do sorvete que bom, do tablito, pra puta que pariu, porque você não vai mais precisar disso. Tá? Então, confiem no que a Tia Bel está dizendo, leiam, pesquisem muito e, enfim, eu espero que essa história que eu esteja dizendo pra vocês estimulem vocês a tentar, porque me ajudou muito. Não foi na primeira vez, tá? Eu tentei fazer dieta da proteína muitas vezes e não adiantou. Quando eu fui ler o blog do Dr. Souto e quando eu fiz a dieta dessa autoimune, né, o protocolo autoimune da barriga de trigo, foi que finalmente eu consegui ir além dos 4 dias e estou aqui até hoje, 4 anos depois. Não é difícil, porque uma vez que você engrena o negócio vai. E eu nem tô dizendo pra você fazer uma dieta cetogênica até o fim. Eu tô falando que no começo é muito importante. Depois que você começar a sentir que o seu corpo entrou na roda de queima de gordura, aí, minha gente, aí você começa a fazer mais receitinhas aqui do canal. Você faz o bolo de laranja com farinha de amêndoa, né? Você faz o cajuzinho, porque são bons doces do bem, tá? Doces que não vão estimular seu cérebro a achar que aquilo ali é felicidade. Você vai estar comendo pelo puro prazer de comer e não porque o seu cérebro está te manipulando para mais. Isso é que você tem que entender, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem escrever aqui embaixo que eu vou compartilhar mais e mais a minha experiência com vocês. E eu espero que eu tenha ajudado vocês. Eu vou fazer mais vídeos do Papo com Beloca. Já marquei uma entrevista com uma nutricionista super legal. Então também deixo espaço aberto aqui para vocês deixarem dúvidas e perguntas, tá? Pra Nutri, que eu vou entrevistar com a Maria Clara, que é muito bacana. E eu vou voltar muito em breve também com o Papo com Beloca falando sobre efeito sanfona, falando sobre esses meus 6, 7 quilos que eu ganhei de volta, como é que eu pretendo perdê-lo quando eu puder, né? Porque eu acho que agora eu vou começar a parar de tomar cortisona finalmente. De repente a gente até faz um projetinho juntos aqui, porque não reality. Ia ser muito bacana, ia ser um super estímulo pra mim. Mas de qualquer maneira, eu considero uma grande vitória que hoje eu tenha total disciplina, que eu possa torcer meu nariz para determinados alimentos, porque eu quero. E que 4 anos depois eu ainda tenha um peso extremamente saudável e uma relação saudável com comida, que eu acho que é o principal. Tá bom? Eu espero ter ajudado vocês. Vou deixar todas as informações aqui embaixo. Um grande beijo. Olha, se você for começar amanhã, pode se despedir. Eu deixo. Eu me despedi. Eu confesso. Eu pedi um McDonald's daquele assim, radical, um dia antes de eu começar e deu tudo certo. Então, se despede. Também escreve aqui embaixo. Como é que vai ser a sua despedida, né? Por que não? Vamos celebrar o momento, vamos viver esse momento. E amanhã... vamos junto, hein? Pega a lista aqui do Barriga de Trigo e segue a risca. Beijão!